Fala galera, beleza? Chegamos aqui à terceira parte da nossa aula, onde iremos tratar sobre o sinal da função afim. Considerando que x igual a menos b sobre a raiz da função afim é o valor de x para o qual o f de x é igual a zero, ou seja, o ponto onde menos b sobre a é o valor em x, onde o gráfico vai passar por ele, onde vai interceptar o eixo x. Examinemos, então, para que valores ocorre de a função se tornar positiva ou a função se tornar negativa. O que isso significa? Para que valores o y, que é o f de x, se torna positivo, ou seja, o seu gráfico fica acima do eixo x, e para que valores de x o seu gráfico fica abaixo do eixo x, se torna negativo. É isso que a gente vai fazer o exame, o estudo do sinal de uma função é isso. Essa semana eu estava dando aula no curso de engenharia, na turma de cálculo, e estávamos fazendo o teste crescente e decrescente, o teste da primeira derivada, da segunda derivada, que são extremamente importantes para a gente determinar os pontos onde a função é crescente, onde a função é decrescente, localizar pontos de máximos e mínimos de uma função, e teste de concavidade, coisas que vocês não precisam nem estar sabendo do que eu estou falando. Mas é só para mostrar a importância do estudo do sinal de uma função quando a gente quer determinar pontos onde a função é crescente e decrescente e concavidades da função. Assuntos mais avançados, já no curso de cálculo, mas que a gente depende de um assunto simples que é ensinado aqui no primeiro ano, que é o estudo do sinal de uma função. Então, vamos dar início aqui. Bom, o primeiro caso que a gente vai estudar, são dois casos possíveis aqui na função afim, que é o caso onde o a é positivo e o caso onde o a é negativo. Sempre que o a for positivo, a sua função, aqui vai ter o eixo x, a sua função vai ser crescente. Então ela vai passar pela raiz crescendo. Então sua função aqui nesse caso é crescente. A raiz da função, como a gente já sabe, é menos b sobre a. Note que quando é positiva, a função é crescente, o gráfico da função ela fica na parte de cima do eixo x. Você pode imaginar que aqui tem um eixo y. Eu não vou precisar do eixo y, mas você pode imaginar que ele está aqui. Quando eu vou fazer o estudo do sinal, eu não desenho o eixo y. Mas você tem que ter em mente que a sua função, a reta, fica na parte de cima, significa que o y é positivo, ou seja, significa que o f de x é positivo, sua função está positiva. Então, do x igual a menos b sobre a para a direita, o gráfico ficou na parte de cima do eixo x. Isso significa que a sua função se tornou positiva, é positiva, se o x for maior do que a raiz. Se o x for maior do que menos b sobre a raiz da função afim. Nesse mesmo exemplo, nesse mesmo caso, a sua função é negativa, ou seja, o f de x é menor que zero, a função está na parte de baixo do eixo x, se o x for menor que a raiz. Você vê que a função fica na parte de baixo, para qualquer x que você pegue, menor do que a raiz. Então, a função é negativa se o seu x for menor do que a raiz. Fazer um estudo do sinal é fazer esse quadrinho aqui no final das contas. Que a gente vai geralmente desenhar essa reta para me auxiliar a chegar nesse quadro, tá certo? Olha o segundo caso, o caso onde o a é negativo. Bom, se o a é um valor negativo, a sua reta é decrescente, então ela vai passar pela raiz decrescendo. A raiz é o mesmo valor aqui, menos b sobre a. Agora, o que é que vocês notam? Vocês notam que sua função vai estar na parte de cima do eixo x, ou seja, o f de x será positivo, sua função será positiva. Neste caso agora, se o seu x for menor que a raiz. Então, eu posso escrever o quadro. Sua função é positiva se o seu x for menor do que a raiz. Menor que menos b sobre a. E ela será negativa, vai estar na parte de baixo do eixo x, se os valores de x que você considerar forem maiores do que a raiz. Ou seja, sua função será negativa se o x que você escolher for maior do que a raiz.
E aqui eu monto o quadro, o segundo quadro, que é o quadro quando o valor de A é negativo, ou seja, quando sua função for decrescente, tá certo? A gente tem aqui dois exercícios, o exercício 4 e o exercício 5. Lembrando que você tem um PDF na descrição desse vídeo para acompanhar essa aula. E aqui tem uns espaços em branco na folha para você ir riscando, tá certo? À medida que a gente for construindo. Bom, exercício 4. Estude o sinal da função f de x igual a 2x menos 3. Vocês notam que o valor de A aqui é positivo, né? O A vale 2, é positivo, então você sabe que a função é crescente. F é crescente. Você pode achar a raiz fazendo menos b sobre A. Ou pode igualar a zero, tá? Você pode fazer 2x menos 3 igual a zero. Passa o 3 para o outro lado, vai positivo, e o 2 dividindo. Então, sua raiz é 3 sobre 2. Raiz. De posse da raiz, desenhe um eixo x. Marque a raiz. E sua reta é crescente ou decrescente? Quem determina o valor de A. A é positivo, a função é crescente. Sua reta passa assim. Então, vocês notam, e é comum também eu colocar esse sinal que eu vou colocar agora, tá? Vocês notam que ela é positiva para frente da raiz e é negativa quando o x for menor do que a raiz. Eu vou, de vez em quando, escrever esses sinais aqui para facilitar a minha escrita aqui. Então, a sua função f de x será positiva, ela fica positiva para x maior que a raiz. Se x for maior do que a raiz é 3 sobre 2. E sua função será negativa, menor que zero, se x for menor que a raiz. E está aqui o estudo do sinal para esse exemplo. Quando eu pedir o estudo do sinal, é esse quadrinho que eu estou em busca, tá? Vamos para o exercício 5. Estude o sinal da função g de x igual a menos 2x mais 3. Bom, aqui nós temos o seguinte, o valor de A vale menos 2, esse valor é negativo, isso implica, seria legal até colocar o implica aqui também, isso implica que a sua função g é decrescente. A negativo, função decrescente, tá? G é decrescente. O valor de b vale 3, não vai ter importância no estudo do sinal. Eu vou achar a raiz agora da função. Eu igualo a função a zero. Passo 3 para o outro lado, vai ficar menos 2x igual a menos 3. Posso multiplicar aqui por menos 1, para tornar o x positivo, tá? Quando eu multiplico por menos 1, eu vou ficar com 2x igual a 3. Isso vai implicar que a sua raiz é 3 sobre 2, a mesma raiz do exemplo anterior, 3 sobre 2. Só que tem uma diferença no gráfico dessa função. O A é negativo, a função g aqui é decrescente. Então você desenha o eixo x, marca a raiz, 3 sobre 2, só que seu gráfico é decrescente. Então ela é positiva para o lado de cá, a função fica na parte de cima da raiz para a esquerda e fica negativa da raiz para a direita. Então eu vou dizer o seguinte, g de x, minha função, é positiva se o seu x for menor que a raiz. Se x for menor que 3 sobre 2. E a função g de x é negativa se o x for maior do que a raiz. Ela é negativa se x for maior do que essa raiz. Se x for maior que 3 sobre 2. E aqui eu monto o quadro, minha solução. O estudo do sinal é isso. Tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Retornamos para a última parte da aula, onde iremos falar um pouco sobre inequações. Até já!